ao Senhor, adorando ao Deus vivo, em nome de Jesus. Queria pedir ao pastor Gerson que pegue essas envelopes, por favor, distribuir com o pessoal. Quem for entregar sua oferta, seu dízimo, pode colocar no envelope. Nós colocamos também um Pix aí mandamos para vocês, né? Quem tiver, às vezes, na hora não está com dinheiro, tudo aí, mandar o Pix aí, para ter essa modalidade, amém? Eu falei, mandei uma mensagem, falei que eu quero falar um pouco sobre profetas, profecias, porque é algo necessário na igreja, né? A palavra de Deus diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Então é muito importante que haja esse aspecto na igreja. Agora nós temos que ter muito cuidado, né, com saber utilizar, porque os dons existem. Jesus, ele deu os dons para a igreja. Agora nós temos que ter maturidade, né, sabedoria para lidar com o dom. Vamos ver segundo livro de Crônicas, capítulo 20, o versículo 20. É o texto que nós vamos ler. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nome de Jesus. Segundo livro de Crônicas, o capítulo 20 e o versículo 20. 20. Segundo Crônicas 20. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Todos acharam? Segundo Crônicas. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui na dependência do Teu Espírito, e eu peço que o Senhor venha me dando palavras ungidas pelo Teu Espírito para falar com a Tua igreja, que cada um de nós possamos ouvir a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Profetas, Deus levantou profetas, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, existem profetas na casa de Deus, amém? Em nome de Jesus. Mas infelizmente há muita confusão com relação ao uso do dom, ao dom espiritual do profeta, a pessoa que tem um dom de profecia, né? Nós vemos que essa questão, a questão do dom, da profecia na igreja, ele é uma bênção, né? Nós vemos que ele pode ser uma bênção para a igreja, mas que ultimamente tem sido um desastre em muitos grupos evangélicos e outros que nem creem mais. Tem pessoas que nem acreditam mais em profecia, no dom da profecia. Deus não pode mais levantar um profeta que ele já repreende, ele não acredita mais, né? A gente estava até conversando, eu, a Aline e o Abner, né? E a gente estava conversando sobre isso, que eles estavam numa igreja que o profeta começou a profetizar e repreenderam, né? Mandaram parar, né? E isso não é bom, porque a igreja, Deus usa quem Ele quer, né? Deus usa quem Ele quer, então nós temos que estar atentos. Mas tem pessoas que abusam do dom, né? A gente vê alguns vídeos aí de pessoas que começam a abusar do dom de profecia, começa a rodopiar, começa a estribuchar, começa a pular, começa
a imitar as práticas do terreiro de Umbanda, do terreiro de Candomblé. E nós não precisamos imitar essas práticas do terreiro de Umbanda, nem do terreiro de Candomblé. Ali, eles quando estão, são as incorporações, né? Eles começam a fazer aquela roda, começam a cantar, bater palma, e aí daqui a pouco começam as manifestações, e eles começam a pular, rodopiar, incorporado com a entidade, que a gente sabe que é um espírito imundo, né? E nós que servimos a Cristo, a pessoa sai lá do mundo, vem para a igreja, não quer aprender, não quer aprender a palavra. Hoje, infelizmente, irmãos, nós vivemos um evangelho, nas nossas conversas, né? A gente estava até conversando, e eu vi uma frase outro dia dizendo assim: o Brasil, nós temos 30% da população evangélica, porém, precisa ser reevangelizado. Porque o povo recebeu o evangelho aí de maneira... Muita gente vem para a igreja às vezes para resolver os seus problemas, e às vezes começa, né, aquele negócio, fazer certas mandigas, né, crentumbeiro, né, eu chamo de crentumbeiro, e aí começa a querer misturar o sincretismo religioso com as coisas do Espírito de Deus, e aí começa a fazer confusão. E tem muita gente que não se converte. Tem gente... Eu já expulsei demônio de pessoa que estava profetizando. A pessoa estava profetizando, dizendo que era o Senhor que estava falando ali. E na hora eu vi que não era o Espírito Santo, era demônio imitando o dom espiritual. E eu botei a mão na cabeça e falei: demônio, em nome de Jesus, sai dessa vida. E a pessoa caiu para trás e foi liberta. Então existe a imitação, né? Existe a imitação. Mas quando se fala em estudo bíblico, vamos sentar, vamos estudar a palavra, as pessoas não querem. As pessoas não querem, porque acham que, para que estudar? Esse negócio de estudar, de só ler a Bíblia, de fazer estudo bíblico, isso aí que vai fazer a gente crescer, irmãos. É o estudo bíblico que faz a gente crescer, que vai dar a base para as outras coisas. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado para não sermos levados por todo o vento de doutrina. O diabo, ele é um enganador, ele é milenar, e ele está aí para enganar. E ele engana mesmo as pessoas. E nós temos que ter cuidado para não estarmos aí depois achando que é Deus que está usando a gente, e a gente está aí sendo usado pelo capeta e enganando as pessoas e sendo enganados, né? O primeiro sinal que eu vejo de uma pessoa que não é usada por Deus e está se fazendo que está sendo usada por Deus, é que você vê essa pessoa profetizando tanto para os outros e a vida dela arruinada. A casa dela arruinada, o filho nas drogas, o marido na prostituição, e às vezes a pessoa está lá, é vaso, entendeu? Tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes a pessoa está se enganando. Vamos ver aqui alguns aspectos. O que é um profeta? No Antigo Testamento, o profeta era um anunciador, um declarador, aquele que anunciava a mensagem de Deus. Eles eram também chamados de videntes e homem de Deus. Samuel era considerado vidente. Por quê? Porque o profeta, ele tem visões, ele vê as coisas. E muitas vezes ele não só vê, ele ouve também. Uma vez eu estava numa reunião, assim, não constantemente, mas às vezes eu escuto algumas coisas. E quando Deus fala, por incrível que pareça, por ironia, Deus fala no meu ouvido surdo. Eu tenho um ouvido que é totalmente surdo. Mas quando Deus fala comigo, é no ouvido surdo, eu escuto. Vai entender isso, esse mistério, né? Então, algumas vezes eu já escutei Deus falando audivelmente, né? Então, assim, vamos ver Jeremias capítulo 1, versículo 5 ao 12. O livro do profeta Jeremias.
Jeremias capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 12. Vamos ler. 1, 5 ao 12. Você consegue ler para mim? Consegue ler ou está muito pequena a letra? Quem tu quer ler? Jeremias 1, versículo 5 ao 12. Pode ler, quem quiser ler. Eu posso ler. Pode. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Jeremias quantos, pastor? Jeremias, Capítulo 1, versículo 5 ao 12. eu vou ler de novo então, tá? Antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí por profeta das nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque todos os com que eu enviar, todos a quem eu enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar do Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, também para edificares e para plantares. Até o 12? Até o 12. E veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém. Então nós vemos aqui no Antigo Testamento o chamado do profeta. E Deus falou que colocou ele para construir, para derrubar, para edificar, né? Te coloco sobre as nações, sobre os reinos da terra, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Então o profeta é aquela pessoa que Deus chama para estabelecer, né? Para fazer declarações, para enunciar a mensagem de Deus, para declarar a vontade de Deus, o que Deus está mostrando, o que Deus está revelando. Então, o profeta, ele foi chamado com essa finalidade. Isaías do capítulo 6, versículo 1 ao 8, nós vemos aí o chamado do profeta Isaías, né? O profeta Isaías foi chamado, né, no capítulo 6, versículo 1 ao 8. Alguém pode ler? Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até o 8. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Envia-me. Né? Então nós vemos aí a questão do profeta. O profeta não é assim uma pessoa que simplesmente chega e diz: Ah, eu sou profeta.
se declara, se autodenomina. Ah, Deus me ungiu profeta. Não. O profeta é uma pessoa escolhida por Deus. O profeta era uma pessoa no Antigo Testamento que Deus escolhia e levantava essa pessoa no meio do povo. Aqui nós vemos Jeremias sendo chamado. Jeremias era o profeta do povão, né, das multidões, da metrópole, vamos dizer assim. Mas depois nós encontramos Isaías, que já era o profeta do palácio, profetizava para o palácio, para a elite. Deus levantou ele como profeta e ele teve medo, porque eu vou profetizar para esse povo aí, é complicado, né? Então assim, Deus levantou. É Deus quem levanta o profeta, é Deus quem escolhe. Não é a pessoa que se denomina, né? Ministério não é pela vontade da pessoa, mas é pela vontade de Deus. Deus escolheu aqueles homens, e nós vamos ver todo o Antigo Testamento. Nós vamos ver, nós temos um período, o período do Pentateuco, que são as leis, o período das leis, o estabelecimento das leis. Depois nós vamos ver o período, os livros históricos, nós vamos ver contando a história de Israel. Depois nós vamos ver o período dos juízes, né, quando vem a questão dos juízes. E depois dos juízes vem o período dos profetas. Aí entre os profetas maiores e os profetas menores. E Deus levantava profetas para falar ao povo, para chamar o povo ao arrependimento. Esse era o profeta no Antigo Testamento. No Novo Testamento também nós encontramos profetas. Nós vimos João quando estava lá no Rio Jordão batizando as pessoas. Ele era um profeta. E ele disse: tu és o Cristo? Não. Tu és aquele que havia de vir? Não. Eu sou a voz do que clama do deserto. E quando Jesus apareceu para ser batizado, Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o homem de qual eu não sou digno de atacar as sandálias dele, de desatar as sandálias dele, né? Eu não sou digno. E ali Jesus foi batizado por João, mas João era profeta. João era considerado, era reconhecido como profeta, chamando o povo ao arrependimento. João batizava o povo com o batismo do arrependimento. Todas as pessoas que recebiam aquela profecia de João, de que o Messias estava para vir, que o reino de Deus estava próximo, aquelas pessoas batizavam-se. E o próprio Cristo fez isso. Depois em Atos nós encontramos Atos capítulo 11, versículo 27, 28, nós encontramos o profeta Ágabo. Nós vemos aí falando dos profetas que vieram de Jerusalém. Vamos ver, é bom a gente caminhar na Bíblia e a gente começa a fazer a leitura juntos e começa a entender juntos o que está sendo falado, né? Atos capítulo 11, versículo 27 e 28. Quem quiser ler também, fica à vontade. Atos capítulo 11, versículo 27 e versículo 28. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, assim, há os irmãos reformados que alegam que o último profeta foi João. Mas a Bíblia fala de profetas depois de João. Aqui está falando de Ágabo, né? E está falando de outros profetas. Diz que vieram profetas de Jerusalém. E entre eles havia o profeta Ágabo. Depois nós vimos aí, no capítulo 13, do versículo 1 ao 3, 13, versículo 1 ao 3, de Atos, o que diz aí? Pode ler. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes
o tetrarca e Saulo. Amém. Só o versículo primeiro. Aí está falando que na igreja que estava em Antioquia havia profetas, né? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, tá vendo? Havia um ministério profético dentro da igreja de Antioquia. No capítulo 21, versículo 7 ao 9, de Atos ainda, também vai falar de Atos, capítulo 21, versículo 7 ao 9. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, né? Uma cidade judaica, grega, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Olha aí, Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam. Então não é uma designação só dos homens, mas tinha mulheres também que profetizavam, né? Então havia essa designação no Novo Testamento. E Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3, 11 ao 13, aliás. Efésios 4, versículo 11 ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está vendo? Então aqui ele vai mostrar o quê? Os ministérios na igreja. Havia apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então o profeta era um ministério forte dentro da igreja primitiva. Era um ministério forte e necessário dentro da igreja. Agora vamos ver a profecia. Existe o ministério do profeta e existe o dom da profecia. O fato de você ter o dom da profecia não quer dizer que você é um profeta. Profeta é diferente. O dom da profecia é um dom que se manifesta. Você está na igreja e de repente você é inspirado pelo Senhor e você entrega uma mensagem para a igreja, né? Assim diz o Senhor, e Deus está mandando você dar o recado para a igreja, a mensagem, e você vai dar, né? Então isso é o dom da profecia, não quer dizer que você é profeta. Profeta é quando você chega e fala uma coisa com convicção, você enxerga, você vê, o profeta ele vê lá na frente. Pela misericórdia de Deus, Deus me deu esse ministério. E uma vez eu cheguei num pastor amigo meu, ele estava com uma equipe de ministério de pastores bem junto, muito boa, muito bem organizada mesmo. E de repente eu falei para ele, ó, fulano, não tem o coração com você. E não vai ficar com você. Que é isso, rapaz? Você está doido? Não vai ficar. E saí embora. Passou uns poucos anos, demorou muito não. Um desses saiu, abriu outra igreja, saiu, foi embora, não quis ficar com ele. E o outro, aí ele contou para o outro, né? Ele falou, olha, o Jessé bem que falou que
ia sair. E você também, ele falou que você também ia sair. Ele falou, não, eu não vou sair nunca. Nunca que eu vou sair de perto de você. Saiu essa semana agora. Saiu de lá. Essa semana saiu. Quer dizer, já tem uns dias, né? Oficializou essa semana. E outros, aí eu falei, na hora, sempre que eu tenho esse pastor, esse amigo meu, eu tenho uma afinidade muito grande com o ministério dele, é um mistério que Deus tem com aquela igreja ali, comigo, e eu sempre tenho uma palavra de Deus, uma palavra profética para aquela igreja, e aí eu falei para ele, mas fulano e fulano também não vai ficar, esses daí que saíram, mas esse aqui também não vai ficar. Ele fez misericórdia, da mesma coisa saiu. E muitas coisas assim, às vezes eu estou assim, eu vejo, às vezes Deus me mostra, não é eu querendo me exaltar, me aparecer, mas às vezes Deus me mostra. Eu me lembro da minha filha que levava uns tombos, se machucava toda, e eu fiquei preocupado com aquilo. Toda hora eu estava caindo, aí quando foi um dia eu olhei assim, quando eu olhei, eu vi um molequezinho assim esquisito, que botava o pé e ela caía. Na hora eu vi na visão. Aí eu orei, repreendi aquilo, mas nunca minha filha caiu. Davi também, não foi, amor? Davi estava um negócio desse assim, não foi? A gente pescorou pelo Davi, não foi um dia desse? Então, assim, Deus abre a visão da gente. Agora, não é para a gente toda hora estar profetizando, toda hora, eis que eu sou o Senhor, eis que não sou o quê, E tem pessoas que são manipuladoras, tem que ter muito cuidado com o dom da profecia, porque ele é um dom dado por Deus. Ele é dado só recebe o dom da profecia quem é batizado com o Espírito Santo. Ele recebe. O Espírito Santo, quando você se converte, ele vem habitar em você, ele sela você para o arrebatamento. Agora, o batismo com o Espírito Santo, ele vai fazer você transbordar do Espírito. E nesse transbordar do Espírito, é onde vai se manifestar os frutos do Espírito e vai se manifestar os dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, vamos ver aí. 1 Coríntios 12, versículo 7. Alguém pode ler? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. 9. E a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, e outro, operação de milagres, e outro profecia, e outro discernimento de espírito, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Amém. Então, o dom do Espírito Santo, Deus vai usar você no dom da profecia, vai usar você no dom de línguas, você vai orar em línguas. Você está orando em língua, mas você está orando muito alto, atrapalhando o pregador, atrapalhando o culto, ora baixinho, só para você e Deus. Só para você e Deus. Agora, se tiver uma interpretação, aí você ora alto, que alguém vai interpretar. Entendeu? Senhor, eu não tenho que interpretar, eu vou baixar meu tom aqui. Mas se você começar a falar em línguas alto, peça a Deus para dar interpretação. Porque tem muitos lugares que você está, a pessoa começa a falar em línguas altas, atrapalha o culto e você não entende nada do que ele falou. Então é preciso que haja interpretação, né? Um dom do Espírito Santo que vai fazer a interpretação do que você está trazendo em línguas, né? Ou senão você vai orar, a oração em línguas, você vai orar baixinho, você e Deus.
1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 ao 3, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, você vai falar em línguas, você vai receber o dom de línguas, é uma linguagem do céu, uma linguagem espiritual, que Deus vai te dar para você se comunicar com Ele. Quando você ora em línguas, a oração em línguas, você recebe resultado mais rápido. Por quê? Porque é uma oração que você está fazendo que o diabo não sabe o que você está falando. Porque o diabo, ele se intervém, ele quer intervir nas nossas orações, ele quer atrapalhar nossas orações. Mas quando nós oramos em língua, ele não sabe o que a gente está orando. A prova de que o diabo quer intervir nas nossas orações, a gente vê lá no livro de Daniel, quando ele estava orando e ele passou 21 dias de oração e jejum. Depois de 21 dias apareceu o anjo Gabriel e disse para ele: não temas, homem muito amado, porque desde o dia em que tu aplicaste o teu coração para buscar o Senhor, a tua oração foi ouvida. Mas havia batalha nos céus. Miguel e o príncipe da Pérsia, o principado, o demônio que dominava naquela região, estava atrapalhando a bênção de chegar. Às vezes você está pedindo uma coisa para Deus e tem um demônio atrapalhando você de receber. Por isso que é importante nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo e buscarmos o dom de línguas, para nós orarmos em línguas com o Senhor, só a gente e Deus. Uma vez eu me lembro, eu até sempre conto isso, né? Teve uma época na minha vida que começou a acontecer tanta coisa boa, assim, uma coisa atrás da outra. Eu falei: Senhor, essas coisas estão chegando na minha mão, eu nem pedi. Aí Deus falou comigo: você pediu, você pediu. Quando você estava orando em línguas, você estava pedindo essas coisas. Então é importante a oração em línguas. E o diabo coloca preguiça, coloca dúvida, coloca muita coisa para a gente não fazer isso. Porque ele sabe que quando a gente aplica esse princípio, a vida da gente muda. Entendeu? A oração em línguas ela é muito importante, né? E Paulo fala aqui sobre isso, né? Que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Porque fala com quem? Fala com quem? Com Deus, em mistério. Em mistério, né? Ele está conversando com Deus. Amém? Então assim, quem profetiza edifica a igreja. Qual é a função da profecia? É consolar, né? Exortar e edificar. Edificar, fala o que? Em construir. Edificação, a igreja é o edifício de Deus. E como edifício, nós colaboramos com essa construção. Cada um dos irmãos aqui trabalham nesta obra, fazendo alguma parte nessa construção. Quando você ora pelo outro irmão, você está construindo, né? Quando você dá uma palavra para ajudar o irmão, você está construindo, está edificando. Então a profecia também, ela foi dada para edificar, para construir, para exortar. O que é exortar? Exortar é orientar, ensinar, não é dar cacetada, amedrontar. Profecia que amedronta não é de Deus. Deus não vai falar com um irmão amedrontando. Se tu não mudar, eu vou quebrar tua perna. Isso não é Deus, é o diabo, é o cão. Deus não vai falar isso. O diabo faz isso. Se você não me obedecer, eu toco fogo na sua pele. Ele toca mesmo. Ele toca. Tem um demônio que toca fogo na pele do seu subordinado. Do que ele chama de cavalo, né? Uma vez eu falei para a pessoa: rapaz, Jesus chama a gente de servo, de filho, de amigo, de meu amado. O cão chama você de cavalo, né? Então assim,
Mas essas profecias que botam medo, que assusta, que você vai seguir a Jesus por causa do medo. Porque Deus não quer que você siga Ele por medo. Deus quer que você siga Ele por convicção. Eu tenho convicção do Deus a quem eu sirvo. Eu tenho convicção do Deus que eu amo. Então não preciso ter medo de Deus. Deus não quer que eu tenha medo dele. Deus quer que eu tenha respeito por ele. Então essas profecias que vêm para botar medo, pode saber que isso aí não vem de Deus. Pode rejeitar. Nem dê ouvido. Ó, isso aí eu deleto. Né? Outro aspecto da profecia, consolar. O que é consolar? É confortar. Você está abatido, você está triste, né, com alguma situação que você está passando, e de repente Deus usa alguém com a palavra de conforto, de consolo, para fortalecer o irmão. Então são essas as funções da profecia. Agora essa profecia, meu servo, tu vai casar com fulano, não é de Deus, está amarrado em nome de Jesus. Meu servo, sai do teu emprego. Deus pode até falar. Às vezes Deus quer ter algo especial para você, alguma coisa, né? Um sinal que eu gosto de dar para os irmãos para saber se é uma profecia de Deus ou não é o seguinte: Deus só vai usar uma pessoa para falar de alguma coisa diretiva para você se Deus estiver falando com você e você está em dúvida. Deus está falando com você para você mudar lá para o sul. Mas Deus está falando e você está assim com aquela resistência, né? Será que é o Senhor mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? E você fica calado, não fala nada. Aí Deus vai usar 1, ou 2, ou 3. Teve uma vez que Deus estava falando um negócio comigo, todo lugar que eu chegava, Deus usava um profeta para falar. Diga, ai meu Deus, tá bom, Jesus, eu vou obedecer. Porque eu estava teimando, eu estava duvidando ainda. Deus já tinha usado várias pessoas, aí chega, eu digo, não, tá bom, Senhor, todo lugar, bota o pé, Deus já está usando alguém para falar sobre isso, né? Então, Deus vai falar de usar uma pessoa em profecia para algo que você está com dúvida no coração. Mas rapaz, você que vai escolher, você que sabe a mulher bonita para você, o padrão de beleza, você que sabe o homem bonito para você. Minha mulher acha que eu sou mais lindo, os outros não acham, nada acham. Então assim, aí não, entendeu? Cada um que sabe, né? Então aí a profecia. Aí depois vem o ministério profético, que nós já lemos em Efésios 4:11, fala que ele deu uns para profeta. O profeta, como ministério profético, é aquele homem que libera dons, que ministra dons na vida das pessoas, que ordena obreiros, que Deus identifica, confirma o ministério das pessoas, que dá direção para a igreja. Esse é o ministério do profeta dentro da igreja, ele dá direção. A igreja está sem rumo, está sem saber por onde vai, e o profeta traz uma direção de Deus para a igreja. Diferente do mestre, o mestre é aquele que vai trazer clareza, vai mostrar, vai ensinar, vai mostrar os princípios da palavra de Deus, né? Então aqui nós vemos o profeta como ministério. Então nós temos aí o profeta do Antigo Testamento, né? Eles falavam e Deus confirmava. Elias disse, segundo a minha palavra vai chover. Ele não falou, Deus está mandando eu dizer. Não é isso? Ele falou, vai chover conforme a minha palavra. Ele falou, vai chover, e saiu e foi embora. E aí a chuva veio. O profeta do Antigo Testamento, ele falava e Deus confirmava o que ele falava. Já o profeta do Novo Testamento, Deus mostra para ele, o Espírito Santo habita em nós, e mostra a direção, faz ele ir além. O profeta do Novo Testamento, Deus parece que pega a visão dele e leva lá na frente. Ele começa a enxergar longe. Ele enxerga lá na frente. Entendeu? Então esse é o profeta. O dom de profecia é aquele dom que Deus usa na hora, no culto.
tem duas, três pessoas que têm um dom de profecia, Deus, se um não profetizar, o outro profetiza, não tem problema. Ah, se eu não entregar, Deus vai me matar, Deus vai esfolar. Eu já vi irmãos dizendo, ah, se eu não entregar o recado de Deus, Deus vai me castigar, vai me punir. Não, Deus vai fazer isso. Se você não entregar, se Deus está dando uma mensagem para você entregar para a igreja, e você não entrega, o outro vai e entrega. Deus levanta outro e entrega. E toda vez que Deus der uma mensagem para você entregar e você não entregar, sabe o que vai acontecer? O seu dom vai ficar enferrujado. Vai chegar um momento que você não vai mais receber palavra para entregar, porque o dom está enferrujado, né? Então é começar a receber e entregar para a igreja, para o irmão. Às vezes você não precisa chegar, às vezes Deus vai mostrar para você, está aí no meio da igreja, aí você sente que o irmão está abatido, está precisando de uma palavra, você vai lá, ora, e de repente Deus te usa para aquele irmão. Acabou, morreu o assunto, ninguém nem ficou sabendo, né? É assim que é o dom de profecia. Aí nós temos o ministério profético, como eu já falei, que é para liberar dons, ordenar obreiros, dar direção, mostrar o caminho, né? E depois nós temos a profecia como uma habilidade, como um dom natural. A Bíblia fala lá em Romanos. Um dom natural, um dom da oratória, o dom de falar. Por exemplo, você vê esses políticos, tem político que ele prega que chega, você chora, você emociona. Eu vi uma vez o Roriz falando, gente, meu Deus do céu, deu até pena dele. Né? Ele parecia aquele pregador pentecostal com lenço, enxugando o rosto, né? E ele contando história. Né? Então, mas é oratório, o cara tem aquilo ali, é um dom que a pessoa tem dentro dele. Quando ele vem para a igreja, esse dom pode ser utilizado como bênção, né? Então, assim, é uma habilidade, é um dom natural. Em nenhum momento devemos nos deixar ser manipulados por profetas ou por profecias. Cuidado, tem gente que é dominado, né? A Bíblia fala no capítulo 2, versículo 20 de Apocalipse, sobre Jezabel. Jezabel era um espírito de falsa profecia dentro da igreja. E esse espírito, muitos pregadores pregam que Jezabel é a mulher que se maquia, que corta cabelo, que, né? A mulher que usa brinco. Não, não é essa mulher que usa. Tem nada a ver isso aí. Jezabel, que a Bíblia fala, o espírito de Jezabel é a mulher, é o espírito de falsa profecia. É o espírito de manipulação dentro da igreja. Manipular as pessoas. O falso discipulado que a gente viu por aí, que arrebentou muita gente, né? Esse falso discipulado que quer mandar na vida da pessoa, quer controlar a pessoa. Essa profecia que quer controlar a pessoa, né? Deus está me revelando isso, só desgraça. Tem gente que é uma fábrica de desgraça, não tem uma profecia de bênção para os outros, né? Então, assim, muito cuidado. E cuidado também com muita bênção, né? Recebe a mala, recebe a chave, não sei o quê, toda hora está isso, né? Então é muito cuidado. Então é falsa profecia. Temos que buscar o dom, mas ter cuidado no uso do mesmo. Amém? Você quer receber o dom de profecia? Comece a orar. Você quer receber o dom de línguas? Comece a orar. Comece a clamar ao Senhor. Amém? Comece a tirar períodos de oração só você e Deus. Tranca no teu quarto. Rasga o teu coração na presença de Deus. E diga, Senhor, eu quero receber um dom espiritual. Eu quero falar em línguas. Eu quero profetizar para edificar a tua igreja. Busque, você pode buscar os dons espirituais, você pode buscar. Amém? Agora o ministério é com o tempo, é desenvolvimento. O ministério profético é desenvolvimento que vai com o tempo. Deus vai tornar você um profeta, um pastor, ou um mestre, ou um evangelista. Amém? Em nome de Jesus. E que nós possamos buscar. Não se assuste. Se de repente está no culto aqui, Deus levanta uma pessoa e dá uma mensagem. Entrega. Se você estiver fazendo meninice, eu vou chamar depois você e conversar. Dizer, olha, realmente Deus está usando você, mas
é assim, o dom é assim. Eu vou te explicar para você numa boa, sem constranger você. Amém? Mas o importante é você se deixar ser usado por Deus. Irmãos, quando a gente se deixa ser usado por Deus, é tão gostoso. Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus lá em Recife. Eu ia para o ciclo de oração, mas era tão bom, você via como Deus usando pessoas, falando, trazendo, né? E aquela coisa gostosa, maravilhosa, né? No ciclo de oração, era muito bom mesmo, né? Muito bom. Cheguei aqui e estranhei, porque o ciclo de oração aqui da Assembleia de Deus é misericórdia. Parecia uma geladeira. Mas lá não, lá o fogo pegava mesmo, era gente curada, era gente liberta, no ciclo da oração. E de vez em quando Deus usava uma pessoa, usava outra, né? A Assembleia de Deus lá no Recife mesmo, quando eles foram construir o templo central, que eles foram construir um templo para 5.000 membros no centro do Recife. Aí o governador do Recife se levantou contra e mandou embargar a obra. E os irmãos começaram a orar, e eles oraram e Deus usou um profeta e falou assim: continue a obra e eu vou deixar o homem ver a obra ser inaugurada e vou descer o homem à tumba. Desse jeito. Forte, né? Pois o governador viu a construção do templo, a inauguração do templo do Recife. Com pouco tempo ele morreu, o governador do estado. Naquela época. Entendeu? Se levantou contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. Né? Se levantou contra o povo de Deus. Então, muita coisa acontece, irmão. Se você crer, você vai ver muita coisa acontecer. Agora nós vamos buscar, vamos clamar. E nós... Aí o pessoal, nós somos pentecostais, começa essas pinturas aí. A gente não precisa dessas pinturas. Não precisa. A gente precisa buscar as coisas de Deus verdadeiras. E pode acontecer de você dançar no espírito. Uma vez uma irmã, até a Célia, né? Esposa de Edmilson, teve um que estava com a perna enfaixada lá. E eu fui visitá-la. E ali Deus mostrou que aquilo ali não era uma coisa maligna. E ali a gente começou a orar, e daqui a pouco ela começou a dançar no espírito, dançar e bater o pé, e a coisa foi saindo lá, a faixa desenrolando, mas estava engessada, não me lembro direito. Eu sei que saiu aquele trem lá e ela ficou boazinha. Ficou boazinha mesmo, boa. Entendeu? Então assim, Deus, Ele faz as coisas. E às vezes acontece a pessoa dançar no espírito, né? Acontece, eu já vi gente dançando que era uma coisa linda, no espírito, na unção de Deus, na bênção de Deus. Uma vez eu fui numa vigília que tem uma irmã que ela saía dançando assim no espírito no meio da igreja e voltava, dançando mesmo. Mas era uma coisa linda, não era essas pinturas que parece que está imitando o candomblé, não. Não precisa imitar o candomblé, deixa o candomblé para lá, eles fazerem as práticas dele para lá. A gente não precisa imitar eles, né? Eles têm as práticas dele, a gente tem as nossas. Amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. E eu quero dizer para você, irmão, se prepare que Deus quer usar a gente, viu? Se prepare que Deus quer nos usar, Deus quer derramar dom do Espírito em nossas vidas, e Deus quer que a gente faça a diferença. Nós vamos fazer a diferença, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, nesta noite, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. E o Senhor vem no nosso meio, trazendo unção, liberando a Tua palavra. Que através do Teu Espírito Santo o Senhor se mova. Senhor, que nós possamos ser cheios, ser batizados. Aqueles que ainda não receberam o batismo no Espírito Santo, que eles recebam. Aqueles que ainda não se utilizam dos dons, que ainda não estão fluindo nos dons, que eles comecem a fluir em nome de Jesus. Eu te peço nesta noite, eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser um povo avivado, um povo cheio do Espírito Santo, um povo cheio da unção, e que o Teu poder se manifeste e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Flua nas nossas vidas,
Flua em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Derrama da tua graça, derrama da tua unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.